Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a esse momento aqui de transmissão de conhecimento online através do Google Meet, pela empresa HIT Consultorias, né, com o apoio da Sinapse Consultoria, que é uma empresa que vem me dando uma consultoria a respeito de gerenciamento de conteúdo digital e também formatando um melhoramento e aperfeiçoamento da mão de obra, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre eles. Hoje nós estamos dando início à apresentação do parto ao desaleitamento, certo? Então, como vocês podem observar aí, a Sinapse Consultoria é a empresa que vem me trabalhando junto comigo para a elaboração desses conteúdos digitais, e essa live está inserida dentro desse projeto MPC. É um método que eu venho desenvolvendo junto com a Sinapse, que é o método da prosperidade do campo, certo? Então, esse método da prosperidade no campo, eu venho desenvolvendo junto com essa empresa para que a gente possa levar um conteúdo digital de qualidade, um conteúdo digital que a gente possa aperfeiçoar o conhecimento da nossa mão de obra no campo, já que é muito difícil a gente estar tirando os funcionários do campo para vir para a cidade. Eu estou levando esse conteúdo até eles no ambiente de aprendizado, que é esse ambiente de sala de aula, é um ambiente que eu quero que dessa sala de aula eles possam ir para o campo com o sentimento de que realmente estão em desenvolvimento, que estão crescendo, que estão aprendendo, certo? Então, para começar o nosso conteúdo, eu vou começar um pouco assim, meio que de trás para frente, para vocês entenderem por que da importância da gente falar do aleitamento, né? Então, essa genética da inseminação artificial hoje no gado leiteiro no Brasil, tanto da Holanda, dos Estados Unidos e Canadá, eles giram aí em torno de uma média de produção nacional de em torno de 8 mil litros de leite. Isso é a média do país, e a maioria, basicamente hoje, mais de 90% do nosso rebanho já detém essa genética, e essas informações estão nos catálogos aí com mais de 90%, 95% de taxa de confiabilidade, né? Se a gente fizer uma soma básica, turma, de uma vaca zebuína de baixíssima lactação, com 1.500 litros de leite na lactação, e um touro daquele mais baratinho que você comprar, que é um touro europeu, com 8 mil quilos, que é a média, é aquele nível zero, né? O nível zero do catálogo, ela já daria aí uma soma total de 9.500 litros de leite, né, como vocês podem observar, dividido por 2 daria 4.750 litros. Então, geneticamente, o que todas as empresas de inseminação estão propondo é que o potencial genético dos rebanhos que a gente está absorvendo, se a gente dividir essa lactação por 305 dias, que é a média de uma lactação da vaca, a gente teria um potencial genético com a média de 15 litros de leite, ou seja, vacas que estariam parindo com 20, 25 e secando com 10, 8, 7 litros. Por que que isso não acontece? Não vai ser só nessa parte, tá? Mas essa parte que a gente vai falar do 0 a 7, 8 meses, que é o período de, né, em que a vaca tá, a bezerra está no pé da vaca, é o período de aleitamento da vaca, é um dos períodos mais importantes, considero até o mais importante para que a gente tenha uma boa matriz no futuro. Então, entre outros assuntos que vai vir entre nutrição, desenvolvimento da fêmea, intervalo de parto e a própria alimentação durante a lactação vai interferir isso, mas o porquê que a gente não está conseguindo ainda, em alguns casos, na maioria deles, ter vaca com esse potencial, a gente vai tratar agora nesse assunto que vai do nascimento até a apartação. Como vocês podem ver, esses desenhos aí é um desenho, uma amplificação de como é que funciona a glândula mamária numa vaca, ok? Então, se vocês observarem, aqui nessa parte de cima a gente tem os ductos, né, o canal onde o leite passa. Esse tecido grande marrom aqui é o tecido onde tem os alvéolos mamários. E aqui embaixo são as células realmente que fazem a produção de leite, que são chamados os alvéolos mamários, né? Então, como vocês podem observar aqui, a gente tem os canal dos ductos. No momento em que a vaca pare,
o que é formado basicamente são esses ductos do leite aqui, ó, o caminho em que o leite vai percorrer. Mas os alvéolos mamários, que são as células que vão produzir leite durante a lactação da vaca, elas são produzidas, 90% delas, do 0 ao 6, até chegando próximo do 8º mês aí, a depender da raça, algumas coisas, mas nessa fase, do 0 aos 6 meses, é a fase que a gente tem essa formação. Se a gente tiver qualquer redução de estresse nutricional, estresse sanitário e deficiência de desenvolvimento nesse animal, tanto no desenvolvimento da mama, como no desenvolvimento do seu sistema digestivo, que é a máquina da produção de leite, é a máquina que vai pegar toda a forragem, que vai pegar todo o concentrado, sal mineral que você colocar e vai transformar em leite. Eu preciso de uma glândula mamária bem formada, né? E um sistema digestivo bem formado. Ok? Então, levando por esse contexto, a gente vai falar principalmente do colostro, aleitamento e nutrição. E vamos falar rapidamente um pouco a respeito da sanidade, tá? O desaleitamento precoce é um dos assuntos vinculado ao aleitamento que eu vou estar trabalhando, que pode ser natural ou artificial, e um pouco da avaliação de custo, de como é que funciona aí o desenvolvimento e como é que a gente vai fazer para viabilizar um crescimento para que a bezerra expresse o seu maior potencial genético ao parto, certo? Então, primeiro vamos começar aqui os cuidados ao nascimento. O colostro, como todos sabem, é essencial, a maioria pelo menos já sabe, é essencial porque 100% das células de defesa está no colostro, ele tem que ser fornecido no iniciozinho, logo após o parto, né? A queima de umbigo também é de grande importância, porque vai evitar a contaminação das veias em que vão direto para o sangue, para o fígado, para o coração ali, e que podem causar danos na matriz até após o 1º ano. Se você não tiver um umbigo bem cuidado, você pode ter transtornos imediatos, transtorno com 6 meses, transtorno com 1 ano, e até ter transtornos definitivos que vão ocasionar perda de produção na vaca. E eu vou estar destrinchando mais esses cuidados. A vermifugação, no momento do nascimento, eu costumo fazer a liberação da vermifugação para aquela fazenda que tem uma dificuldade de acesso ao bezerro, porque se você tem um bezerrinho e que ele nasceu ali naquele momento, você está num ambiente seco e tem uma pessoa realmente capaz de estar observando a queima do umbigo, a vermifugação no início do parto, logo na hora do parto, ele passa a ser importante como uma forma de a gente evitar a bicheira, não por fonte de ser uma vermifugação. A gente usa uma ivermectina 1% para evitar bicheira. Mas se a gente tiver um bom manejo, né, e um ambiente adequado para que isso não ocorra, a gente pode estar dando início à vermifugação aí a partir dos 20 dias de idade, porque o animal já não vai ter esse primeiro contato, né, com substâncias externas ao nascimento, ok? Então, agora eu vou destrinchar um pouco mais a importância que é a observação da queima do umbigo. Essa foto que vocês estão observando aí é de um feto com um umbigo dissecado, onde a gente tem uma veia, 2 artérias e o úraco, certo? A veia, ela vai para o fígado. Se tiver contaminação na veia, pode causar hepatite e abscessos hepáticos. Se isso ocorre, às vezes inchou o umbigozinho, você curou, desinchou, e lá dentro a contaminação, a sujeito continuar, o animal pode ter um problema de hepatite depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio, entendeu? E isso às vezes não mata o animal, mas dificulta a digestão, o metabolismo dos nutrientes quando ela for parir. Entendeu? Quando ela for já na fase final, ela pode morrer com 6 meses, pode morrer com 1 ano e pode ter um dano no fígado com 1 ano lá durante a lactação, que se o fígado dela tiver com uma parte dele comprometida, a vaca, depois que parir, não vai ter o potencial máximo genético. A artéria, ela causa principalmente, quando tem contaminação na artéria, pneumonia e artrite. Artrite são inflamações nas articulações. O pessoal chama muito de caruara, aquele animal que tem
com 4, 5, 6 meses ou até um ano também, e tem as articulações inchadas, aparece com todas as articulações do membro inchado, chama de caruara, é causado também nessa etapa da queima do umbigo, tá? E o úraco também pode causar cistite, né, que é inflamação ali na bexiga e no canal da uretra. Então, só eu estou apresentando com detalhes isso daí para você ver tamanha a importância que é a queima do umbigo. Esse umbigo ele não tem que ser queimado só uma vez e deixado para lá. Ele tem que ser queimado um dia. Se o ambiente que ele tiver úmido, queima no outro dia. No terceiro dia, se tiver sequinho, dá um mata-bicheira. Observa bem se o iodo está pegando ali próximo do couro, né? Ou se você observar diariamente, se você consegue identificar uma varejeira nesse animal, você tem que identificar uma varejeira antes dela virar uma bicheira, porque se virar uma bicheira, ele pode causar um dano. Por favor, vá para ficar com sua mãe. Então, a queima do umbigo é de grande importância a gente ter uma observação assim, não ter preguiça mesmo de estar observando, porque pegou bicheira, deu uma contaminação, a contaminação subiu, turma. Olha, mesmo aplicando antibiótico, mesmo aplicando outras substâncias e queimando, o risco de você ter um dano posterior, com 6 meses, com um ano, ou até depois da lactação, é muito grande, entendeu? Então, assim, eu estou destrinchando com bem detalhe a importância, porque precisa que se acompanhe essa queima do umbigo dia a dia até o umbigo cair, até secar, até fechar, como fosse uma criança. Isso é a recomendação que eu deixo, principalmente nas fazendas leiteiras. As fazendas de corte, como é um pouco mais difícil, eu mando sempre que se observe, queime bem queimado, tem gente que no primeiro dia deixa 3 minutos, né? Aí a partir do segundo dia, se vê que está bem sequinho, mantém com mata-bicheira. No caso de gado de corte, às vezes não tem essa necessidade por conta de um animal ser um animal mais resistente, mas no gado de leite é extremamente importante esse acompanhamento até que o umbigo caia. Os 2 produtos que eu uso nessa etapa é a tintura de iodo e o umbicura, tá? Os 2 funcionam muito bem. Eu gosto mais de trabalhar o umbicura, porque o umbicura ele fixa mais, ele já vem com esse vaso com um bico fino que gasta menos produto. É importante quem vai não imergir o umbigo do bezerro dentro do vaso, né, para deixar os 3 minutos, que abra e aplique por dentro dos vasos, ok? Na hora que você abre e aplica, você vai ver 2 vasos que eles se apresentam maiores, que é uma veia e uma artéria. As outras 2, quando você corta, com aproximadamente 4 dedos assim de tamanho, se fizer esse corte, você aplicar essa queima do umbigo aí por dentro e por fora, e acompanhar até que ele caia. Então, aí está uma observação, né, de uma pessoa fazendo a aplicação. Se for fazer essa aplicação, é 3 minutos, pelo menos, tá certo? E acompanhar esse umbigo aí até a caída. Um pouco de sanidade eu vou fazer, porque cada tema desse aqui, carrapato, vacina, vermífugo, né, a frequência, isso aí tem todo um planejamento, e diarreia, a forma de tratamento, daria mais umas 3 ou 4 ou até mais apresentações. Então, eu vou falar alguma coisa rápida para a gente focar para aquele assunto que eu tratei no começo. Carrapato, no caso de bezerro, turma, eu considero assim inadmissível a gente estar deixando bezerro de 0 a 6, de 0 a 7 meses tá pegando carrapato. Por quê? Porque hoje a gente já tem uma base farmacológica que é o fluazuron, que é o famoso Acatac, né? Tem já outras marcas também com essa mesma base, que é um carrapaticida totalmente eficiente, só que ele não mata no imediato, né? Então, se você está vendo que a infestação de carrapato está no começo, que eu vejo que é muito questão de observação, se observar se você tem carrapato miúdo, tem gente que só vai observar o carrapato no bezerro quando já está o carrapato gordo, e aí o bezerro já contaminou com babesiose e é problema. Então, no caso de bezerro,
vale a pena investir num carrapaticida mais caro para quem ainda não está dando conta de investir num carrapaticida mais barato, que aí depois eu posso desenvolver uma outra apresentação falando de forma de tratamento do carrapato. Mas no caso de bezerro, a dose de um bezerrinho novo é 5 ml, turma. Não tem sentido, caso a gente não esteja dando conta de utilizar outro produto, da gente estar deixando, né, esses carrapatos aumentarem no bezerro. Então, use seu banho, faça seu tratamento, use seu ivermectina, sua doromectina, mas se você vê que não está dando conta, pelo menos no bezerro, passe o fluazuron durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, que vai resolver o seu problema. Vacinas, eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Vermífugo, nessa fase, é de mês em mês, tem vários artigos científicos mostrando o desenvolvimento de bezerro quando não é vermifugado todo mês. Caso você use um LA, pode esperar até 3 meses, né, para ser revermifugado, mas se for vermífugo de curta ação, todo mês tem que ter uma vermifugação, tá certo? Pneumonias de diarreias, a diarreias a gente trata principalmente com penicilina, com sulfas, né, que são o corta-curso, né, aquele trisulfin, entre outros, e a pneumonia a gente trata principalmente com penicilina, né, principalmente a penicilina. A papilomatose e a verruga, né, é um vírus que tem assim uma capacidade de aumento rápido no rebanho caso haja uma falta nutricional. Também a gente dá aí uma outra palestra para falar sobre isso aí. Então, o principal para a gente combater a papilomatose é não deixar contaminar. Então, dar uma boa alimentação, não ter estresse nutricional durante o aleitamento e fazer também uma suplementação pós-aleitamento para que esse vírus não contamine o rebanho, certo? Então, as vacinas principais aí, essenciais para a gente poder trabalhar, a Polistar, que é aquela que trabalha as clostridiose, né, a manqueira, e são mais 10 doenças. Raiva, todo mundo também já faz aplicação. Eu só faço uma observação. Eu já tenho alguns anos que eu uso essas duas vacinas de 6 em 6 meses. Eu sei que a recomendação dela é de ano em ano, mas de 6 em 6 meses a gente evita muito problema com erro de aplicação de algumas pessoas, a gente potencializa ali o sistema imunológico caso haja um atraso de aplicação, e eu tenho tido nas fazendas atendidas uma redução significativa de casos, né, com sintomas neurológicos depois que eu passei a usar essas duas vacinas de 6 em 6 meses. A tifopasteurina, a leptospirose e a IBR-BVD, todas elas aí são doenças também que existem aqui na região. A IBR-BVD é um pouco mais cara, mas vale a pena aplicar, porque ela diminui muito o problema de pneumonia, ela e a tifopasteurina. E a leptospirose, turma, para quem usa milho, sal proteinado, é essencial, porque mesmo que você não tenha rato, o seu sal proteinado, a sua ração que você botou, ele pode ter sido contaminado antes de chegar na sua fazenda. Então, é essencial, nessa fase, a vacinação aí dessas vacinas, principalmente no que diz respeito a um tipo de vacina que entra nesse tema, que é a vacinação de pré-parto. Eu vou falar mais sobre colostro aqui, mas pouca gente dá importância à vacinação de pré-parto. A gente precisa fortalecer essa base imunológica antes do bezerro nascer. Por que isso, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Antes de eu entrar nessa outra parte, as bases essenciais do aleitamento, que isso diz respeito tanto ao aleitamento natural como ao aleitamento artificial, é essencial que a quantidade de leite diária que o bezerro bebe seja regular. Então, se você está dando 4 litros, tem que ser 4 litros. Você tem que ter muito cuidado no aleitamento natural, porque às vezes a vaca esconde o leite, então o vaqueiro tem que ter muita observação no natural. Então, ter observação é importante para que durante a ordenha não fique num dia muito pouco leite e no outro dia um excesso de leite para o bezerro, que essa desregulação da quantidade causa diarreia. A temperatura, né, do leite, para quem trabalha com aleitamento artificial, é essencial, então a gente nunca deve estar trabalhando uma temperatura muito diferente de um dia para o outro, nem
preparar uma quantidade grande de leite e distribuir para 20 bezerros, daqui a pouco o último bezerro já está bebendo um leite com a temperatura baixa, então essa temperatura é em torno de 35, 36 graus, a gente tem que ter constância na preparação e no fornecimento, e higiene, né, principalmente para quem trabalha também o aleitamento artificial, mas o natural também é importante, que o teto da vaca esteja limpo, né, e o horário que vai ser feito essa mamada. Então, é bom sempre que a gente tenha um horário fixo, porque quando você ultrapassa muito horário, o bezerro fica com muita fome, né, o que vai acontecer é que o bezerro às vezes mama rápido demais, e quando você está com muita fome e come rápido demais, também dá problema gastrointestinal, certo? E sim, quinto ponto, a constância desse tipo de manejo, né? Ter constância para que a gente não tenha problemas aí, principalmente com diarreia nesse caso. Agora vamos falar sobre aprofundar mais a respeito do colostro, para que as pessoas possam realmente ter assim, mais conhecimento e realmente não errem com relação a isso, né? Essa planilha aí, essa tabela, ela apresenta a placenta do ruminante, que eu botei de vermelho, e a transferência, né, de células de defesa através da placenta. Você pode visitar o pré-natal aí antes do parto, pós-natal depois do parto. Então, a transferência de células de defesa no bovino, no ruminante, até no cavalo, ela é 100% pelo colostro. O animal nasce sem nenhuma capacidade de ter autodefesa imunológica, autodefesa do organismo, né? A resistência do organismo à doença. Entendeu? Então, isso torna o colostro imprescindível. Então, o colostro, a gente vai trabalhar duas etapas aqui do fornecimento de colostro, tá? Uma é a capacidade imunizante do colostro, e a outra é a capacidade de absorção desse colostro pelo bezerro, que é a absorção das células de defesa. Então, o colostro, quanto mais cedo, ou seja, quanto mais cedo ele determina a concentração de células de defesa. E é máxima na primeira ordenha. Quanto mais rápido ele mamar, né, mais ele mamar, na hora que nasce, ele vai ter a máxima, vai beber um colostro com uma quantidade grande. Então, por exemplo, o bezerro nasceu molinho, não quer mamar, às vezes a pessoa tira aquele colostro e deixa ele mamar já depois na segunda ordenha, só para aliviar o peito da vaca. Muito cuidado com isso, porque o bezerro ele precisa daquele colostro para absorver aquela quantidade de células de defesa para proteger ele aí pelo menos até o quarto mês de vida, que é o período em que ocorre o desenvolvimento, tá? Então, e as células, a absorção, ou seja, o intestino desse animal, ele está aberto à absorção dessas células também nas primeiras horas de vida. Como vocês podem ver agora nessa tabela, ela faz uma comparação da concentração de células do colostro, né, de vacas, de acordo com o número de lactação e o número de ordenhas. Então, aí tem vaca de primeira, segunda, terceira e quarta lactação, que você vê que de uma lactação para outra, a vaca tem um aumento do sistema imunológico. E isso também vai influenciar, né, se você fez ou não a vacinação de pré-parto, ok? Então, observa que 12 horas depois, quando você vai fazer a segunda ordenha, né, você já teve uma redução significativa aí de quase de 15 a 20% aí de redução da concentração das células de defesa. A partir da terceira ordenha, com 24 horas pós-mamada, se o bezerro não mamou bem, ele vai absorver menos da metade da quantidade da célula de defesa, que vocês podem olhar aqui, ó, é 14,3, ó, na primeira ordenha, 29,8, e na terceira ordenha, 14,3. Então, esse colosso, quando você tem uma vaca, inclusive, que é uma vaca muito boa de leite, uma vaca que ultrapassa seus 10 litros, 8 litros, que você não tem capacidade de mamar todo o colosso, é importante que você dê pequenas mamadas. Eu vou pedir para alguém desligar os microfones aí, galera, que está dando ruído, hein? Eu vou pedir que o bezerro, ele mama. Turma, o pessoal está com o microfone ligado aí, eu preciso que desligue os microfones para tirar o vídeo da apresentação, viu, galera? Então, a partir desse momento, né, do parto, o bezerro, quando a vaca é muito boa de leite, ele precisa mamar
um pouquinho em cada teta, porque aquele primeiro leite da ordenha também é o leite mais concentrado. Para quem tira leite sabe, o leite que está sendo tirado, daquele primeiro litro de cada teta, ele é muito mais consistente do que o leite do final da ordenha, certo? Aqui é aquela segunda fase do fornecimento do colostro. A absorção da célula de defesa a partir do fornecimento do colostro em diferentes horários. Então, por exemplo, até 6 horas de vida, o intestino do bezerro ele é capaz de absorver 68% daquilo que ele ingere do colostro, tá? Observa que a partir das 12 horas, ele já caiu mais de 20% a taxa de absorção. Com 24 horas, já está lá embaixo, 11,5, tá vendo? Então, daí eu faço uma pergunta aí, peço que vocês joguem no chat aí. Por exemplo, uma vaca pariu à noite, primeiro o ordenador vai fazer o quê? Ele vai ordenhar a vaca ou ele vai verificar se o bezerro mamou o colostro, né? É uma pergunta importante, porque muitas pessoas vão se preocupar com o bezerro depois da ordenha. Se essa vaca tiver parido meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, se a gente pegar ele, por exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já ainda está nessa faixa aí, por exemplo, de 6 horas, né? Para a gente ter, caso o bezerro não tenha dado uma boa mamada, para ele mamar esse colostro. Então, se a gente for fazer isso depois da ordenha, é sujeito a gente já estar trabalhando essa absorção de colostro de uma forma muito reduzida e vai impactar seriamente na capacidade de defesa ou na susceptibilidade de doença até os 4 meses de idade. Então, vamos lá, né? A gente trabalhar esse aleitamento no começo é de grande importância para que a gente possa fazer uma boa absorção, né, do aleitamento e utilizar o colostro com maior concentração de células possível. Então, o fornecimento do colostro de qualidade logo após o nascimento, de 2 a 4 litros de vida, de 2 a 4 litros até 4 horas de vida do bezerro, certo? Então, caso o bezerro esteja mole e não queira mamar, o que é que eu vou fazer? Tirar esse colostro e fornecer de hora em hora, de meia em meia hora, até que ele mame a quantidade necessária logo no comecinho da vida. Assim como bezerros doentes que não estão conseguindo mamar de uma vez, quanto mais você encurtar a mamada, o tempo de mamada de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, você vai conseguir recuperar esse bezerro de uma forma melhor também, tá? Então, Lana, eu quero que, se alguém tiver pergunta a respeito do fornecimento de colostro, que eu vou passar para outro assunto agora, escreve no chat aí a dúvida e eu vou pedir a Tailana para passar para mim, para eu poder responder, para eu poder entrar no outro assunto agora, que é o crescimento do sistema digestivo do bezerro. Alguém botou aí pergunta, Lana? Não. Pronto, então vamos dar continuidade, certo? Pessoal, sabemos, né, que a gente falou no começo. Tem uma pergunta? Fala aí para mim. A ordenha do colostro é manual antes da ordenha? Olha, o ideal é que seja manual. Se você faz o aleitamento artificial, é importante que seja manual, porque o leite que você vai aproveitar, principalmente se for uma vaca muito boa, o leite que você vai aproveitar para dar para o bezerro é aquele primeiro leite de cada peito. Então, tem como você selecionar. Agora, se ela vai sujar a ordenha ou não, já é um outro assunto que é manejo de ordenha, né? A gente pode tratar esse assunto um pouco depois, mas para o bezerro, que é o foco desse assunto de hoje, a gente, para quem não deixa o bezerro mamar no peito, fornece o colostro no balde ou na mamadeira, é importante que o primeiro leite seja aproveitado para a mamadeira, para a gente ter uma maior concentração, né, de leite, uma concentração de célula de defesa no colostro, certo? Agora, na ordenhadeira, normalmente eu costumo deixar ela para o final, né, para terminar essa ordenha. O bezerro já mamou o leite dele, eu deixo para até pode ser ordenhada no final da ordenha, depois de ter tirado o leite branco, para você tirar aquele leite excedente e fornecer para outros bezerros, que é um assunto também que eu vou tratar daqui a pouco.
Mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto não. Então vamos dar continuidade. Aqui vocês podem observar nesse slide, nesse primeiro lado esquerdo da tela, é o estômago do bezerro recém-nascido, né? O abomaso, que é o estômago verdadeiro, ele tá grande, que é quem faz a digestão do leite, e o rumen, que é esse que está em cima, né? Ele é pequeno, ele não é o bezerro até os 2, 3 meses de vida, ele é completamente dependente do leite. Então, até se você não usa concentrado, até o 4 mês de vida, é imprescindível o fornecimento aí de 4 litros de leite diário, tá? E depois também eu vou mostrar algumas informações a respeito desse assunto. Aqui no segundo lado você vê o animal já com rumen desenvolvido, né? E é o rumen, que é a parte que vai digerir forragem, que é a partir do 4 mês de vida, que a gente pode antecipar um pouco a depender da dieta. Então, em ambientes naturais, com acesso apenas à vegetação, que é essencial para o desenvolvimento, de 0 a 3 semanas, o animal é não ruminante, ou seja, se ele não beber leite, se ele não beber pelo menos 4 litros de leite, ele vai ter um atraso gritante no desenvolvimento dele e, consequentemente, no sistema digestivo, que vai influenciar em toda a lactação, em toda a vida útil, inclusive no ganho de peso desse animal. Se a partir da terceira até a 8ª semana, temos aí a fase de transição, e da 8ª semana em diante, é um ruminante adulto, né? Ou seja, o animal já é um ruminante se você tem uma dieta adequada. Se você não tem essa dieta, ele às vezes demora um pouquinho mais. Então, o desenvolvimento do rumen, ele depende do alimento disponível, tá? Com acesso a gramíneas e fenos concentrados, você pode, né, desenvolver mais rápido, e na primeira semana de vida ela já começa a dar o início do pastejo para entrar nessa fase de desenvolvimento gastrointestinal. Então, vamos avaliar a importância que eu estou falando lá, linkando com o início da nossa palestra, né, que eu falei de como é o desenvolvimento da glândula mamária até os 6 meses e como é agora o desenvolvimento do sistema intestinal, gastrointestinal, né, rumen retículo, que é o estômago do ruminante, e o intestino. Observa só, turma, que até a terceira semana, que o animal só depende do leite, o rumen retículo, que é o bucho, né, onde digere a forragem, ele pesa 244 gramas, certo? Um animal comendo, bebendo leite, apenas leite e feno, com 12 semanas de vida, esse rumen ele só desenvolve aí, ó, para 1,678 kg, né? 1.678 gramas. Sendo que este animal que tiver acesso ao concentrado, ele chama aqui autoconcentrado, porque é a disponibilidade do concentrado 24 horas por dia. Aquele animal que nasce tem acesso ao concentrado ali a qualquer momento, ele vai lambendo de pouquinho em pouquinho, vai aprendendo a comer, mas não é só o aprender a comer. Naquele aprender a comer, ele está também desenvolvendo e acelerando a velocidade do crescimento do estômago, ou seja, ele quase que dobra, é o dobro do tamanho, né, de um animal que bebeu só leite, de um animal que teve acesso a concentrado nesse período. Aqui você é a mesma tabela, só que ao invés de avaliar peso, avalia o volume. Olha só, o rumen, né, e o retículo, que é o bucho do animal, na primeira semana ele só tem capacidade de 2,9 litros, com 12 semanas bebendo leite 27,3 litros, e comendo acesso ao concentrado à vontade, esse animal vai ter 22,4 litros. Observe a capacidade, pessoal, que uma dieta de qualidade vai desenvolver esse animal. Como eu falei no começo da palestra, a gente já tratou a respeito do assunto da importância da glândula mamária e estamos entrando agora no sistema digestivo. Então, eu preciso de uma glândula mamária desenvolvida para que esse animal expresse seu maior potencial genético, e preciso também de um bom desenvolvimento do rumen retículo. E olha só o que é que a gente pode fazer, né? Um animal com alto concentrado, aumento de volume também, ok? Então, aqui, como vocês vão observar, exemplificando, foi uma pesquisa feita em algumas universidades já, a comparação, né, bezerros que foram abatidos aí com 4 semanas de vida, um grupo de bezerros,
alimentado apenas com leite feno. Olha só o tamanho desse rumen, né? Aí eu tenho aqui a parte o rumen e o restante dos outros estômagos, ok? Então aqui o mais importante é o rumen. Aqui por dentro, aqui é o retículo, né? Que é aquela parte onde tem o formato de colmeia, e aqui a parte interna, ou seja, vocês podem ver as papilas, né, ruminais, que vai gerar o suco gástrico e degradar a forragem. Observa agora, ó, outro animal que tem nas mesmas 4 semanas de idade, e olha só o desenvolvimento do tamanho e das papilas ruminais com 4 semanas. Ou seja, eu estou falando de um animal de 1 mês de vida, que não está comendo ainda quase nada de concentrado, mas esse animal teve acesso ao concentrado com 1 mês de vida. Olha só o desenvolvimento da papila ruminal, a capacidade digestiva que esse animal está obtendo. Ó, a diferença, tá vendo? Esse aqui é o que não consumiu concentrado, esse é o que consumiu concentrado, com a mesma idade, ok? Agora, bezerros com 6 semanas de vida, que foram alimentados só com leite. Vou ser um pouquinho mais rápido nesses slides, para a palestra não ficar muito longa, tá? 6 semanas, animal comendo leite concentrado à vontade, ou seja, né, 1 mês e meio, tá, turma? 1 mês e meio aproximadamente. Olha só a diferença. Só leite concentrado com leite, tá? À vontade. Olha o tamanho das papilas, o amadurecimento do tamanho desse retículo, tá? Então, observa só os bezerros agora com 6 semanas, né, com leite, feno e grãos. Aqui ele botou mais um feno, né? Aqui você observa, né, com 6 semanas o desenvolvimento do estômago do bezerro, só com leite. Com 6 semanas, um bezerro que comeu leite e grãos. E aqui com 6 semanas, um bezerro que bebeu leite, feno e grão, na quantidade certa, na forma recomendada. O desenvolvimento interno e externo do rumen é muito significativo para que esse animal se torne ruminante mais rápido e venha dar resultado no final de sua lactação. Aqui com 12 semanas, né, você observa já o desenvolvimento, com 12 semanas só com feno, e aqui 12 semanas com leite e grãos. Olha o desenvolvimento dessas papilas ruminais para um animal que realmente recebeu uma dieta adequada. Aqui agora uma comparação só de tamanho, com 4 semanas, o de cima que é só leite e feno, embaixo leite, feno e grãos. Olha o tamanho do rumen, a diferença de tamanho do animal que recebeu uma dieta adequada. Olha só, com 6 semanas, né, a comparação, leite, apenas leite, leite com feno, e embaixo leite, feno e grãos. Com 12 semanas, então, vocês podem observar, assim, com clareza, né? Por isso que eu quero que esse conteúdo chegue para o vaqueiro que está manejando lá, porque a pessoa tem que ter noção real do impacto que é dentro do animal quando a gente tem uma dieta. E olha, pessoal, o que eu não estou falando aqui nessa dieta de leite é um animal que bebeu 4 litros de leite, tá? Imagina só um animal que teve restrição de leite até o 4º mês de vida, qual é o prejuízo de déficit de crescimento gastrointestinal que esse animal vai ter. Ele nunca vai expressar o potencial genético de um animal de inseminação artificial, porque não vai desenvolver nem a glândula mamária e não vai desenvolver o sistema digestivo, que é a fábrica do leite. A fábrica do leite é o sistema digestivo. Então, fazendo uma observação, né, em bezerros recebendo leite com concentrado e feno, a capacidade do retículo e rumen, ou seja, né, do bucho do animal, na 13ª semana de vida, é 4 vezes maior do que dos animais que receberam apenas leite, ok? Então, observa que o leite aqui, agora nós vamos falar um pouco agora sobre viabilidade, né? Porque quando a gente fala de um animal beber 4 litros de leite até os 7 meses de vida, até o 8º mês de vida, muita gente com 3, com 4 meses já começa a restringir o leite. Mas a gente vai encontrar um jeito de a gente viabilizar isso para vocês, tá? Então a gente observa que o leite, ele vai, para ele ser consumido, né? Ele tem 12% de matéria seca, o resto é água. E o concentrado tem 92%. Então, o leite tem 3% de proteína e o concentrado 18%, porque tem uma redução, né, no volume de água. NDT é uma sigla utilizada para falar de energia, né?
energia que é dada por açúcar e gordura é de 15%, e no concentrado, esse NDT, que é energia, é de 70%, ok? Então, dando continuidade, a gente observa que o concentrado, nutricionalmente falando, ele é 4,5 vezes mais rico do que o leite. Só que o leite, pelo fato de ser um alimento pronto, disponível para o bezerro, ele é 2 vezes mais aproveitado pelo animal, pela bezerra, ou seja, que daquilo que o animal bebe, ele absorve 2 vezes mais. Então, de que forma eu vou fazer uma avaliação entre fornecer leite ou concentrado? É economicamente vantajoso para cada 1 quilo de concentrado que você fornecer, você substituir por 2,5 litros de leite. De uma forma geral, para facilitar a conta, eu vou tirar esse quebradinho aí de 0,5, vou trabalhar só com 2 litros, tá? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, que é o desaleitamento precoce, que pode ser utilizado tanto para aleitamento artificial ou alimentamento natural. E muitas vezes as pessoas só querem implementar o desaleitamento precoce. Oi. Só faltam 4 minutos para a reunião encerrar. Tá, vamos dando continuidade, tá? Se demorar a gravação aí, depois a gente continua, que eu tenho que concluir o conteúdo. Então, o desaleitamento precoce, a bezerra, ela tem que beber 4 litros por dia, 4 litros por dia, eu vou fazer a comparação entre ou dar 4 litros por dia ou fazer o desaleitamento precoce com 2 quilos de concentrado, ok? Então, 4 litros de leite, ela botou R$2, e aí, com problema também, ela disse, ó, será com problema, velho. Pessoal, tem gente que preciso dar continuidade, hein? Vamos desligar o áudio, por favor. Então, vamos fazer uma comparação financeira entre a substituição do leite por concentrado. 4 litros de leite, ele representa R$2. Ó, turma, se por algum acaso a live encerrar, eu encaminho imediatamente outro link, vocês entram para a gente dar continuidade, tá? Então, 4 litros de leite a R$2, ele representa R$8. Se a gente utilizar 2 quilos de concentrado a R$2 o concentrado, considerando aí o concentrado no mesmo preço do leite, ele vai custar R$2. Então é mais vantagem eu fazer a adaptação do desaleitamento precoce, que eu vou gastar muito menos e vai sobrar leite no meu resfriador. Se a gente fizer uma conta dessa sobra, né, de R$4 vezes 30 dias, vezes 5 meses, 5 meses por quê? Porque até os 60 dias de vida que eu não consigo excluir o leite, né, para não fazer o desaleitamento precoce, eu vou dar mais 5 meses, que é para apartar essa bezerra com 7 meses. Então, ela estaria aí, estaria economizando R$600, né, fazendo o desaleitamento precoce. Se a gente fizer uma conta dessa em 50 partos por ano, um rebanho que tem aí 50 partos por ano, seria aí o equivalente aí a aproximadamente R$30 mil. Isso a gente considerando, né, que a bezerra está mamando esses 4 litros de leite até o 8º mês de vida. A gente fazer essa transição para uso de concentrado, tá? O aleitamento artificial, então, turma, são fatores que oneram aí o leite, a mão de obra e o concentrado, né? Observa só que uma pesquisa que foi feita, bezerros bebendo 4 litros de leite, com um ganho de 470 gramas diária, e o leite, um bezerro recebendo 3 litros de leite, olha a redução do ganho de peso, 410. Imagina só se reduzir para 2 ou para 1 litro. Então, mesmo na ordenha manual, no aleitamento natural, a gente tem que ter uma noção de quantos peitos vai deixar, que tem vaca que tem tão pouco leite no peito, que às vezes um peito não é suficiente para o bezerro ser bem aleitado, tá? Então, a gente tem que observar qual é o potencial da vaca e deixar a quantidade certa do bezerro. Então, qual é a vantagem e desvantagem do aleitamento artificial? Aproveitamento do colostro excedente, o leite com mastite e resíduo pode ser utilizado para os bezerros, que não pode ser colocado no resfriador, e a utilização de sucedâneos, que eu vou falar rapidamente, tá? Os riscos do aleitamento artificial, que eu não vou entrar aqui no treinamento de aleitamento, eu estou falando só do aleitamento, né? Então, risco de mastite, diarreia, pneumonia e redução do tempo de lactação, caso a técnica não seja bem aplicada. Então, no aleitamento artificial, uma parte a gente aproveitando o colostro,
né? Por isso que mesmo que você faça o aleitamento natural, é importante você sempre treinar algum bezerro para fazer o aleitamento artificial, porque você pode aproveitar pelo menos o colosso. O colosso, antes das primeiras 48 horas de vida, ele tem o dobro do nutriente. Então, uma parte, você pode diluir aqui uma parte de colosso para uma parte de água antes das 48 horas, ou seja, até 2 dias do parto. A partir das 48 horas até o 5º dia, aproximadamente, você pode diluir o colostro, uma parte de colostro para uma parte de leite, tá? Para meia parte de leite. Aqui eu escrevi errado, turma, é meia parte de leite, tá? Ou seja, você tem um aumento de uma dieta aí de 50% de dieta, né? Porque como o colostro é mais concentrado, você pode acrescentar um pouco de água e fornecer para um bezerro que estaria mamando um leite limpo, ou seja, um leite que vai para o resfriador. Se você faz isso, você está aumentando o seu leite do resfriador, tá? Então, de que forma eu vou fazer uma conta? Por exemplo, uma vaca boa de leite, mediana aí de inseminação artificial, ela vai parir aí e pode chegar a produzir em torno de 16 quilos de colostro dia. Se vocês não têm muitas vacas, pode ter 1, 2 ou 3, depois vocês fazem o cálculo proporcional por vaca, tá? Então, se a gente tem 5 dias de colostro, eu poderia estar diluindo aí 80 litros de colostro com 40 quilos de água, né? Ou seja, eu faria 120 litros desse colosso para aproveitar. Sendo que o seu bezerro só vai mamar 20, que é o bezerro que nasceu da vaca. Então, 20 menos 120 menos 20, sobra 100 litros aí para eu fornecer para os outros bezerros, né? Então, 50, se eu considerar 50 vacas, fecha o áudio aí, pessoal, por favor. 50 vacas... se eu considerar isso aí 50 vacas, né? 50 vacas, 50 partos por ano, seria aí aproximadamente 5 mil litros de leite aproveitado, se a gente conseguir aproveitar esse colosso para outros animais e destinar o leite branco dos outros animais para o resfriador. Então, se a gente fizer uma conta, né, somando os dois aí, o aproveitamento do colostro, 50 vacas, seria em torno de 5 mil litros, e o desaleitamento precoce, com mais aproximadamente aí 6 mil litros. Eu fiz alguma coisa aqui, pessoal, que no igual aqui não está aparecendo o conteúdo final, então eu vou fazer essa conta aqui rapidamente na mão para vocês, para eu falar para vocês, tá? Então, 50 vacas vezes 480 aqui, né, daria em torno aí de 24 mil litros de leite, tá? Que se a gente conseguir fazer o desaleitamento precoce e o aleitamento artificial, com aleitamento artificial, ou mesmo com aproveitamento do colostro, ou com aleitamento natural, ou com aleitamento artificial, a gente fazendo simplesmente o aproveitamento do colostro com o desaleitamento precoce, a gente tem esse volume de leite aí disponível, né, para poder suprir o custo necessário para a gente poder dar uma boa alimentação, certo? Então, só finalizando aqui, né, essa palestra, ela está inserida aí nesse método, que é o método MPC, o método da prosperidade no campo, que eu estou dando início agora com essa primeira live. Se vocês observarem aqui bem, calma aí que agora vocês não estão vendo minha tela, eu vou ter que recompartilhar aqui. Então, turma, essa palestra, ela faz parte desse método que eu estou criando juntamente com a empresa Sinapse Consultoria, que é um método, né, que eu estou criando, que é o MPC, o método da prosperidade no campo. É o método que a gente vai ter na sua base principal a gestão agropecuária, no seu cérebro aí, né, a gestão agropecuária, com líderes com recursos humanos, trabalhando 7 P's da empresarização, aplicação da fazenda como uma empresa, vamos ter conteúdos a respeito desse assunto. Estou oferecendo aí para os produtores que estão querendo ser acompanhados, a nossa secretária aí, que é a Tailândia, que ela está fazendo lançamento de dados para as pessoas que não têm tempo de fazer lançamentos. A gente pode hoje utilizar a tecnologia de fazer esses lançamentos todo via
o WhatsApp aí, a gente ia lá fazer alimentar os programas de gerenciamento, certo? E com avaliação de metas e coleta de índices, né? Sendo que essa mentoria, o projeto é que a gente faça uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, a depender da demanda, com diversos temas, né? Como você pode observar, hoje eu estou falando aqui uma conta do parto ao desaleitamento, e na sequência aqui a gente vai estar elaborando outros temas, que é manejo de pastagem, intensificação, manejo da irrigação, doma racional de bovino, avaliação de diversos custos, né? No caso aqui de irrigação, de adubação, né? O manejo sanitário, que vai entrar de bezerro, de vaca, gestão agropecuária, prevenção de mastite. Aí a proposta é que a gente possa levar todo esse conteúdo para tanto para o fazendeiro como para o vaqueiro e o gerente, porque o projeto é formação de liderança no campo. Então, a formação de liderança no campo. Então, a gente, inclusive, estamos projetando, junto com a Sinapse Consultorias, conteúdos de liderança no campo, que vai ser essa raiz, né? A gente vai ter como espinha dorsal o objetivo desse equilíbrio da família no campo, porque eu estou vendo na maioria das muitas fazendas que as pessoas estão saindo do campo, às vezes porque a mulher não tem uma condição de trabalho, às vezes o filho também não tem uma condição de estudo. Então, juntamente com isso, eu dei início já a um trabalho de mentoria para jovens, e eu preciso de apoio. Eu comecei com poucas pessoas ainda, mas os jovens que estão sendo acompanhados, eu estou procurando dar uma atenção, inclusive fazendo algumas lives para eles, falando sobre empreendedorismo, e estamos elaborando também, juntamente com a Sinapse, conteúdos relacionados à inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Porque esses conteúdos técnicos, muitas vezes a gente fala, às vezes as pessoas sabem, mas muitas vezes por conta de não ter uma equipe unida, uma condição de um diálogo, né, equilibrado na fazenda, um diálogo que possa ser construído dentro da equipe da propriedade. Esse conteúdo de inteligência emocional e liderança no campo, ele vai ser importante para a gente estabelecer um equilíbrio das famílias no campo e um equilíbrio, obviamente, das pessoas ter um foco para saber resolver melhor os seus problemas e focar a sua energia completa, né, na hora que estiver no trabalho, no seu trabalho. Entendeu? Então, esse é o método que eu estou propondo aí para a gente poder fazer. Isso vai ter conteúdo online e vai ter conteúdo também para as pessoas que tiver no presencial, para a gente estar acessando aí, a depender depois dos interessados. Então, eu vou estar divulgando algumas lives aí de forma gratuita, eu vou estar fazendo com uma certa frequência. A próxima eu vou falar sobre irrigação, manejo intensivo de pastagem, e uma das lives que eu vou promover de agora para frente é como eu estou vendo o futuro da mão de obra no campo, de que forma a gente vai trabalhar na formação de mão de obra no campo, porque eu vejo que muitas pessoas têm esse parâmetro, essa dificuldade de conseguir mão de obra, mas muitas vezes, por exemplo, chegou numa reunião dessa, onde a gente pode trazer um conteúdo assim mais aprofundado para reduzir problemas dentro da propriedade, e às vezes o vaqueiro, o gerente, a pessoa que realmente está lá no dia a dia, que precisava desse conhecimento, não veio e é sujeito não conseguir transferir da mesma forma, né, o conteúdo e a importância que é para que as coisas funcionam na propriedade. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos, espero que a gente possa ter atendido aí a expectativa de vocês, quero a opinião de vocês, né, em relação a esse conteúdo que foi apresentado. Então, nesse momento agora, eu vou estar encerrando aqui a gravação, e a gente pode continuar com um bate-papo aí para poder responder algumas perguntas aí para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Que alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, está à disposição, tá? Rodrigo,